Capítulo 6. Então se seguiu um período de total calma na minha vida. Pareceu-me que todo o interesse havia sumido dela. Voltei às minhas velhas ocupações, do moco como eram, e elas não eram muito interessantes. Eu tinha o suficiente, o que talvez seja toda a condição da vida, e, quanto mais confortável, menos interessante. Se era um discípulo de Salomão que desejava esse estado, deve ter sido quando era como seu mestre, blasé, e havia descoberto que tanto ambição quanto prazer eram vaidades. Havia pouco espaço ou necessidade para pessoas como eu no mundo. Eu me divertia. Como dizem, quando me cansava dos meus aposentos solitários, fazia visitas. Quando me cansava da Inglaterra, viajava para o exterior. Nada poderia ser mais interessante ou mais completamente tedioso, em especial para quem havia visto, acidentalmente, uma vida real e agitada. Nem preciso mencionar que pensava na casa em Ellery Moray quase o tempo todo. Charlotte me escrevia de vez em quando, e às vezes lhe parecia que eu era o homem mais vil da terra, sentado ali, observando tudo o que eles faziam, traçando cada passo vicissitude dos problemas deles em meu próprio bem-estar garantido. Era monstruoso e, mesmo assim, o que eu poderia fazer? Eles não teriam aceitado a ajuda da minha pequena suficiência. Mas se, como falei, tal desejo impaciente de ajudar viesse de vez em quando para aqueles que têm o poder de isso fazer, seria a política econômica tão infalível a ponto de tornar o mundo melhor? Não havia nenhuma palavra sequer de reclamação nas cartas de Charlotte, mas elas me faziam ficar enfurecido com minha impotência. Ela me disse que todos os preparativos estavam sendo feitos para a venda de Ellery Moray, mas que a condição de seu pai era tal que eles não sabiam como comunicar a ele o desafio que viria. Ele ainda não sabe de tudo o que se passou. Charlotte me escreveu e me pergunta coisas que fazem meu coração se partir. Espero que Deus me perdoe pelo que sou obrigada a dizer para ele. Tememos deixá-lo receber visitas, com medo de que ele descubra a verdade, pois de fato a falsidade, mesmo quando bem intencionada, é sempre sua própria punição. O Dr. Maxwell, que não se importa com o que diz quando pensa ser para o bem do paciente, fará parecer que ele precisa tomar novos ares, e esse é o artifício que teremos que manter pelo resto da vida de meu pai para explicar por que não voltamos a Ellery Moray. Ela escreveu em outra que havia toda a esperança de que conseguisse sem vendê-la em uma transação privada, e que enquanto isso os amigos estavam sendo muito gentis, e que os negócios prosseguiam. A carta não mencionava que deixar Ellery Moray lhe era algo além de uma questão de necessidade. Ela não disse nada sobre seu local de nascimento, o lar de todas as suas associações, o local que o sabia ser tão querido. Não houve hesitação nem aflição. Contanto que o pobre velho, o pai ferido, privado de sua casa do primogênito, sem saber de nada disso, pudesse ser mantido nessa ilusão. Era apenas isso que Charlotte buscava. E não acho que eles pediram que eu fosse até lá antes que desocupassem a residência. Eu fui porque assim o quis. Não consegui ficar longe por mais tempo. Falei com Charlotte, e talvez também comigo, como forma de desculpa, que eu poderia ajudar a cuidar do Sr. Kemble durante mudança. O fato é que eu não conseguia mais ficar longe dela. Poderia ter arriscado qualquer intrusão, confiar em mim de outra forma, pelo mero erro de estar perto dela e ajudá-la da forma mais insignificante. Assim que eles partiram de Londres, a aparição que eu via tantas vezes desapareceu. Não preciso dizer que pensei nisso com frequência suficiente para ter provocado várias aparições para o caso de que estas dependessem dos meus pensamentos, mas ela nunca mais apareceu. Tentei, de todas as maneiras, explicar isso. Não pude acreditar que fosse uma mera ilusão dos meus olhos, do meu cérebro estimulados, pois não tinha consciência de qualquer agitação ou razão para isso quando a vi pela primeira vez nos arbustos de Ellery Moray. E, se a imaginação foi suficiente para produzir tal imagem, agora havia ainda mais razão para que ela voltasse para mim. E então pensei, o que me deu certo prazer, numa possibilidade que me ocorrerá, de que o coração e os pensamentos ansiosos de Charlotte tivessem de algum jeito assumido uma forma sombria, uma espécie de véu físico, e que foi ela mesma, sem saber, quem me assombrou. Se nossos pensamentos mais profundos pudessem assim tomar forma, com que frequência, quando estivéssemos em outro lugar, uma sombra nossa poderia falar com nossos entes queridos? Não seria de admirar, disse a mim mesmo, Charlotte me visse, sob as árvores ou à beira do lago em Ellery Moray. Muitas vezes, sentado em meus aposentos, eu estava lá em espírito, seguindo-a,
lembrando-me do que ela provavelmente estaria fazendo naquele momento, correndo atrás dela de cômodo em cômodo. Esta solução do mistério me foi satisfatória. Pensei, poderia muito bem ser que o espírito fosse visível em sua peregrinação amorosa apenas para alguém que tivesse total simpatia por ele. Portanto, senti, com uma humildade contida, que era muito improvável que ela percebesse qualquer indício de meu desejo e permanecesse ao meu redor, mas que era muito natural que a visse. E isso explicava de todo porque eu não via nada agora. Ela não estivera pensando em mim, mas em Colin, tanto morto quanto vivo em toda a tragédia de sua curta história. Se ela tivesse permitido tal pensamento para mim em sua mente, sem dúvidas eu a teria visto agora. Não apresento isto como uma teoria pela qual tais aparições possam ser explicadas. Apenas comento como um dos muitos pensamentos sobre o assunto que encheram minha mente e o que mais me deu prazer. Achei que ninguém, exceto a própria Charlotte, nem mesmo uma visita invisível, poderia ter feito meu coração bater tão forte, mas era tudo fantasioso, com base em nada, uma suposição entre tantas outras suposições. Era quase Natal quando não suportei mais ficar longe. Eles deixariam Ellermore dentro de 1 ou 2 semanas. O Sr. Campbell foi persuadido de que um dos locais mais tranquilos e protegidos para onde os inválidos eram enviados na Escócia seria melhor para ele. Charlotte me escreveu, meio desesperada, a respeito das dificuldades da partida deles. Meu coração quase para de bater, disse ela, e isso era demais. Depois disso, não pude mais hesitar. Ela tinha medo até mesmo do renascimento da vida que poderia ocorrer quando seu pai fosse tirado de sua reclusão, de algum velho amigo imprudente que não pudesse ser evitado, que pudesse falar com ele sobre Colin. Meu coração quase para de bater. Naquela noite, fui para a Escócia de trem e, no dia seguinte, quando ainda não passava de meio-dia, cheguei a Ellermore. Que mudança! A ursa havia morrido nas colinas. O lago ensolarado era de um azul metálico. Os fios brancos de água que desciam por todas as fendas das montanhas eram torrentes. Aqui e ali, nos picos mais altos, havia uma pitada de neve. Os abetos eram as únicas coisas substanciais na paisagem mais próxima. Os arbustos estavam todos nus e emplumados, com cada galho nítido contra o azul. O sol brilhava quase tão intensamente quanto no verão e espalhava um brilho de reflexos por toda parte sobre a grama molhada e sobre os riachos que corriam em cada pequena depressão. A casa destacava-se entre toda aquela luz, entre o rendilhado nu das árvores, com suas toureles escocesas francesas, e a extensão do gramado esmeralda, mais verde do que nunca a seus pés, com todos os canteiros de flores nus, a fumaça azul subindo no ar, a porta aberta como sempre. No entanto, havia pouco movimento nessa cena invernal. A vida ao ar livre estava em xeque. Não havia filho em casa que deixasse vestígios de sua presença. A cabana estava fechada e vazia. Concluí que a carruagem e todos os luxos haviam sido abandonados e o cocheiro e sua família haviam desaparecido. Mas essa era toda a diferença visível. Fui recebido por uma das serviçais, cujo rosto eu conhecia. Nunca havia muitos serviçais homens em Ellermore, e isso não me pareceu incomum. Ela me levou para a sala de estar, que estava deserta e tinha uma aparência mais formal do que antes. À sorte, Charlotte costuma ficar com o pai e disse à mulher. Ele é muito frágil, mas maravilhosamente contente, como uma criança. Ela sempre fica lá com ele. Não faz bem para ela. O senhor a verá muito, muito pálida e diferente do que era. Alguns minutos depois, Charlotte apareceu. Havia um brilho de prazer, eu esperava, em seu rosto, mas ela estava pálida, muito pálida, como dissera a criada, cansada e emaciada. Depois da primeira saudação, que a alegrou, ela desabou um pouco e derramou algumas lágrimas precipitadas, pelas quais se desculpou, dizendo que tudo havia voltado, mas que ela estava feliz, muito feliz em me ver. E então acrescentou rapidamente, para que eu não me magoasse. Chegou a ponto de eu mal poder deixar meu pai, e seguir com a mentira é terrível. Não o chame de mentira. Mas é isso que é, e há sempre punição. Fico aterrorizada de que algum acidente aconteça, que ele descubra tudo de uma só vez. E então ela me olhou com firmeza, dando um sorriso de dar dó. Senhor Temple, Ellermore está vendida. Está? Perguntei, com um gemido. Pensei que talvez algo acontecesse no último instante para evitar o sacrifício. Ela balançou a cabeça,
sem responder às minhas palavras, mas sim à expressão no meu rosto. Era o que queríamos. Nós o levaremos a Bridge of Allan. Ele está quase satisfeito por ir. Não pensa em nada mais. Ah, pobre velho, pobre velho. Se ao menos eu pudesse levá-lo para lá em segurança, mas tem uma jornada mais do que temi qualquer coisa na vida. Falamos disso por certo tempo e sobre todos os preparativos que ela fizera. Charley viria lhe ajudar na mudança, mas acho que minha presença de alguma forma parecia ela uma segurança a mais, da qual ficou satisfeita. Ela não ficou mais do que meia hora comigo. Será tedioso para você. Sr. Templeton, disse ela, com mais a cadência de seu sotaque nacional do que eu percebera antes, ou talvez reparasse mais agora depois dos meses de ausência. E não há ninguém em casa além das crianças, e elas estão sabidas demais para a idade, por conta das muitas coisas que jamais devem contar ao papai. Mas o senhor conhece o lugar e vai querer descansar um pouco. Aí ela estendeu a mão para mim de novo. Aí eu estou muito feliz em vê-lo. Nada na minha vida fez meu coração ficar mais satisfeito do que aquelas simples palavras. Ela estar muito feliz era pagamento suficiente para qualquer coisa que eu pudesse fazer. Mas, nesse meio tempo, não havia nada que eu pudesse fazer. Vaguei pelo lugar silencioso até ficar cansado, relembrando uma centena de lembranças agradáveis. Mesmo para mim, um estranho, que um ano antes nunca tinha visto Ellermore, era difícil deixá-la. Quanto aos que nasceram lá, e aos seus pais antes deles, parecia ser algo excessivo a pedir. Mas a natureza foi tão indiferente ao desaparecimento dos habitantes humanos, cujo pequeno período de algumas centenas de anos não era nada em sua longa história, como teria sido a queda de uma rocha na encosta de uma colina, ou ao derrubar de uma árvore na floresta. Aliás, os homens são tão pouco importantes que a rocha e a árvore teriam sido habitantes mais antigos do que os campéus. E por quê? Para isso, o sol devia moderar seu brilho, ou os céus claros, se nublarem. Depois, entrei e vaguei pela casa, que estava muito silenciosa. De fato, um som abafado vinha do quarto das crianças, e quando bati a porta fui recebido por um tumulto de alegria. Mas no momento seguinte a pequena Mary ergueu seu dedinho e disse: "Ah, Harry! Ah, Kate! Não façam barulho para não perturbar o papai." O velho em seus aposentos dominava a casa inteira. O absoluto silêncio e deserção dela, quando as crianças foram passear à tarde, tiveram um efeito indescritível na minha mente. Era como se o local, ainda limpo e preparado para o dia a dia, e mesmo assim vazio de qualquer vida visível, estivesse cheio de seres invisíveis, para quem esses prazeres existiam. Um tipo de surpresa tomou conta de mim quando me sentei em um desses cômodos. Senti-me deslocado ali, como se todos os visitantes solenes na velha casa devessem ressentir a presença de um estranho. Sim, eu era um estranho. Até a própria Charlotte me chamara assim, embora ninguém estivesse mais por perto ou tivesse tanto a ver com a vida dela nas recentes crises. Senti um tipo de prazer amargo ao pensar nisso, embora eu pudesse ser rejeitado por aqueles outros por não ter nada a ver com a casa. Minha mente estava tão tomada por esses pensamentos que quase não percebi, durante minhas caminhadas solitárias, que seguia para o caminho da dama. Eu quase havia chegado perto das árvores. No entanto, quando fui trazido às pressas de volta às estranhas circunstâncias que haviam formado um acompanhamento para a história familiar deles, fiquei chocado ao ouvir outra vez os passos da guardiã de Ellermore. Então ela havia voltado. A princípio, a agitação da emoção instintiva me deu um prazer singular. Fiquei entre as árvores e ouvi seu passo suave indo e vindo com absoluta satisfação. Senti que eles não estavam de todo abandonados desde que ela estivesse ali. Meu coração disparou. Comecei a especular sobre a possibilidade de ainda salvar a antiga casa. Perguntei-me como poderiam livrar-se dela sem o consentimento e a assinatura do Sr. Campbell, e tentei acreditar que, no último momento, algo pudesse acontecer. Mas quando me voltei para casa, essa fantástica confiança naturalmente me falhou. Comecei a contemplar o outro lado da questão em os novos moradores. Talvez algum cavalheiro inglês, como Charley dissera com certa zombaria, algum homem rico que poderia comprar as charnecas e os lagos por bem mais do que valia e trazer, talvez, uma horda de esportistas para banir toda a calma e poesia de Ellermore. Pensei com pena e raiva no que a dama faria nessa situação. Ela ainda assombraria seu caminho favorito quando todos os que amava partissem. Ficaria lá,
em desamparada fidelidade ao solo, ou partiria com sua raça banida, ou então partiria de vez e cortaria o laço que prendia à terra. Pensei em, pois a fantasia, uma vez exposta, vai longe sem qualquer controle consciente da mente, que seria possível que os intrusos na casa dos Campbell se assustassem com ruídos, aparições e com todos aqueles poderes mais vulgares do invisível que às vezes ouvimos. Se a dama de Ellermore aceitasse se valer de tais artifícios, sem dúvida poderia encontrar espíritos inferiores e menos elevados no invisível, para os quais este tipo de peça seria agradável. Envolvi-me muito nessa divagação, como se estivesse formando ideias apreciativas para um amigo querido, e corei de vergonha. Fiquei com raiva de mim mesmo, como se tivesse permitido que alguém sugerisse a Charlotte que fizesse isso. Meu coração ficou cheio enquanto eu seguia esses pensamentos. Seria possível que algum vínculo misterioso, de um tipo além do nosso conhecimento, a conectasse àquele solo amado? Fiquei impressionado com a ideia do que ela poderia sofrer, em sua vigília solitária, ao ver a casa cheia de uma família estranha. No entanto, talvez, aos poucos, tornando-se amiga deles, cuidando deles como havia feito com os seus, naquela doçura do esquecimento de si mesma e do terno amor da humanidade que é a atmosfera dos abençoados. Em toda a substância desse ser espiritual havia, para mim, uma sombra beatificada de Charlotte. Senti que isso era o que ela seria capaz de fazer se fosse possível que aqueles que ela mais amava não dependessem mais de seus cuidados. Você dirá que tudo isso é muito fantasioso, e não nego que seja justo pensar assim. O dia seguinte foi similar ao anterior. Charlotte estava muito ansiosa. Queria que a mudança acontecesse à tarde, mas quando a hora chegou ela teve medo. Amanhã, disse ela, e estremeceu. Eu não sei do que estou com medo, mas meu coração me falha. Tive que telegrafar a Charley para informá-lo da mudança, e outro longo dia se passou. Chovia, e isso era um obstáculo. Não posso levá-lo nesse mau tempo, disse Charlotte. Ela veio até mim várias vezes, torcendo as mãos. Não me decido, exclamou. Não consigo me decidir. Sinto que algo terrível vai acontecer. Pude apenas pegar a mão trêmula dela e tentar confortá-la. Mas deve ser feito, arrisquei-me a dizer. E você ficará mais feliz quando isso acabar. Ela me lançou um olhar enlouquecido de pânico. Não sei o que temo. Queria que fosse tirado das minhas mãos. Eu a compreendi e fiz todos os preparativos. No dia seguinte, ao meio-dia, seria a hora. Encomendei uma carruagem na cidade mais próxima, não sem saber do risco de o velho perceber que não era dele e perguntar o que aquilo significava. Cada passo do caminho era cercado de riscos, mas ainda assim, se tivesse que ser feito, era melhor que fosse rápido. Essas palavras já haviam me assombrado. Resolvi tudo. Fiz com que ela saísse comigo para tomar um pouco de ar à tarde. A senhorita está se matando, eu falei. É isso que a deixa tão nervosa e tão diferente de quem é. Ela concordou, embora contra sua vontade. Uma mulher que estivera a serviço deles a vida inteira e que partiria com eles, a qual Charlotte tratava, como disse, como uma de nós, cuidaria do Sr. Campbell enquanto isso. E acho que Charlotte teve pouco prazer em sua excursão pouco costumeira. Ela estava muito trêmula, quase como se tivesse esquecido como caminhar, e se apoiou no meu braço de forma que foi muito doce para mim. Nenhuma palavra de amor fora trocada entre nós, e ela não me amava, exceto como amava Charley, Harry e os outros. Acho que eu tinha lugar entre eles, depois do último irmão. Mesmo assim, ela não sabia por instinto o que se passava no meu coração. E ela sabia que se apoiar em mim, demonstrar que precisava de mim, era a melhor forma de me agradar. Vagamos por ali com um tipo de felicidade triste, e então, com um impulso mútuo, tomamos a direção do caminho da dama. Ficamos lá juntos, ouvindo os passos. Consegue ouvi-los? A perguntou Charlotte, com um sorriso. A querida dama, que esteve aqui desde que me entendo por gente. Ela falava como as crianças, no total abandono de seu ser, como se voltasse para se refrescar a plena simplicidade do sotaque e da linguagem, a fala suave e nativa com a qual nascerá. Ela ficará, você acha? A perguntou. E então, com um sobressalto, agarrou meu braço. É o que foi isso? Um grito? Não um grito, mas um suspiro. Pareceu passar pela floresta e entre as árvores. Você dirá que era apenas o vento. Não sei dizer. Para mim era um suspiro,
pessoal e de partir o coração. E você pode pensar que foi para ela. As lágrimas caíram de seus olhos. Charlotte disse, falando com ar: estamos nos separando, você e eu. Ah, volte para o paraíso e não nos deixe perturbá-la mais. Ah, volte para sua casa, minha boa dama, e não nos deixe perturbá-la mais. Charlotte, falei, pegando o braço dela para apoiá-la. Ela me lançou um sorriso, como alguém que não podia, mesmo entre os mais altos pensamentos, negligenciar ou ser rude, mas afastou a mão e a juntou à outra. Somos iguais, aí disse ela, as lágrimas caindo e temos o mesmo coração. Somos ansiosas demais, mas Deus está acima de todos nós. Volte para o seu lugar agradável e diga à minha mãe que eu jamais os deixarei. Vá, minha boa dama, parta e deixe que Deus cuide de nós. Esperamos, e acho que ela quase desejava uma resposta, mas não houve uma. Peguei o braço dela outra vez e a conduzi para longe, trêmula. O momento e a agitação também tinham sido demais para mim. Você diz a ela para partir, que ela é ansiosa demais, que ela deve confiar você a Deus, e no mesmo fôlego pede que você mesma nunca os deixe. A senhorita acha que Deus não a quer, que Ele quer que você fique entre ele e eles. Segurei o braço dela com tanta emoção que acho que quase a machuquei. Charlotte me lançou um olhar assustado e secou os olhos com a mão. É muito diferente, disse ela. Estou viva e posso trabalhar para eles. Dei-me conta, de uma só vez, que no fim das contas as pessoas são diferentes. Talvez a morte não torne uma mulher mais sábia do que a vida. E pode ser que ninguém tenha pensado em contar para ela. Ela pensará que pode deter qualquer mal que se aproxime, por estar aqui. Mas, se não for desejo de Deus detê-lo, como ela poderia fazer isso? O Senhor sabe que ela tentou, disse Charlotte, me olhando com melancolia. Ela tentou. Deus a abençoe por isso. Ah, você sabe como ela estava ansiosa, mas nem eu nem ela conseguimos. Nem eu nem ela. Nesse momento, fomos interrompidos por alguém correndo até nos, chamando. Senhorita Charlotte. Senhorita. Charlotte. Precisam da senhorita. Em um tom louco e agitado. Era a mulher que fora deixada para cuidar do Sr. Campbell, e Charlotte se assustou ao vê-la. Ela tirou a mão do meu braço e correu pelo caminho. Ah, Margaret, por que você o deixou? Não foi culpa minha, disse a mulher, seguindo-a. Também me apressei, e a explicação foi para nós dois. Aí ele queria ir à biblioteca, nada o impediria. Tentei tudo o que pude, mas o que eu poderia fazer? E não precisa temer, sorta Charlotte. Ah, mal tenho fôlego para contar. Ele voltou a ser quem é. Charlotte correu pelo caminho como uma criatura correndo pela vida. Então parou por um instante na porta da casa para gesticular para que eu a seguisse. A biblioteca era um dos cômodos que haviam sido parcialmente desmontados. Os quadros haviam sido retirados das paredes e vários livros, que ela pretendia levar consigo, estavam reunidos sobre as mesas. O Sr. Campbell havia mexido em alguns deles para se sentar em seu lugar favorito. Ele a olhou com curiosidade, quase com severidade, quando ela entrou ansiosa e sem fôlego. Ele havia mudado muito. Era robusto e vigoroso, como uma torre. Quando entrei pela primeira vez em Ellermore, ainda não fazia 6 meses. Agora, tinha metade de seu porte. O casaco que ele não usava havia meses pendia frouxo em seu corpo. Seus cabelos brancos eram longos e ele usava barba, o que mudou muito sua aparência. Toda essa mudança ocorreu desde que o deixei em Londres, quando me disse que iria se juntar a Colin. Mas houve outra mudança mais notável, que eu, com admiração, e Charlotte, com terror, reconhecemos de imediato que a prostração de sua mente havia desaparecido. Ele encarou a filha com olhos inteligentes, quase severamente inteligentes. Ah, pai, o Senhor mandou me chamar. Aí exclamou Charlotte. Saí para tomar ar. Saí, por alguns minutos. Por que você não deveria sair, Chat? Disse ele. E por que deixou Margaret para cuidar de mim? Estive doente, sei bem, mas por que devo ser observado dentro da minha própria casa? Ela me lançou um olhar desesperado e então disse: não era isso, pai, não era. Isso, mas eu digo que era. Ela teria me impedido de descer a escada, aquela mulher. Aí ele deu uma risadinha, que foi terrível para nós no estado em que estávamos. Você veio correndo,
como se houvesse algo a temer. Quem é este atrás de você? É um dos seus irmãos ou... É o Senhor Temple. Pai, disse ela, novamente alarmada. Senhor Temple, disse ele, com uma nuvem de desprazer no rosto. Então se recompôs e recuperou os bons modos. Pelo que me lembro, a casa estava muito desorganizada quando você esteve aqui antes, Senhor Temple. Você pensará que estamos sempre bagunçados, mas estive doente e tudo saiu do controle. Este não é lugar, adicionou, virando-se para Charlotte, para receber um estranho. Que tudo isto, disse, em tom feroz, gesticulando para os livros, alguns dos quais estavam reunidos aos seus pés, no chão. Mais uma vez, ela fez uma pausa desesperada. São livros para levar conosco. Respondeu. O Senhor se lembra, Pai, de que estamos partindo. Partindo, exclamou ele, irritado. E onde estão minhas cartas? Onde estão seus irmãos? O que você está fazendo com este cavaleiro? Peço 1000 desculpas, Senhor Temple. E a casa neste estado? Penso que há algo errado. Onde estão minhas cartas? Não é certo não haver cartas? Depois de estar afastado dos negócios por tanto tempo, ter minhas cartas mantidas longe de mim. Senhor Temple, é irritante, disse ele, voltando-se para mim com um ar de explicação. Talvez seja um engano que os faz pensarem que não sou igual a eles, mas se você acha que me permitirei ser tratado como criança. Ele gaguejou um pouco, em sua raiva, e depois fez um grande esforço para se controlar. E então olhou para nós, mais uma vez com um pouco de severidade, e confundiu todas as nossas esperanças com uma simples pergunta. Onde está Colin? O que poderia ser mais natural? Charlotte me lançou um olhar e ficou parada, branca como a morte, imóvel, torcendo os dedos. Quantas vezes ela havia dito que a mentira era seu próprio castigo, mesmo uma mentira como aquela. Ela responderá com palavras ambíguas quando o pai estava no estado de fraqueza, do qual havia despertado, e ele foi facilmente convencido. Mas agora Charlotte estava confusa com a pergunta repentina. Não conseguia enfrentar com um subterfúgio o olhar sério do pai. A cabeça dela pendia, as mãos entrelaçadas com um aperto lamentável, enquanto ele a olhava de maneira autoritária, mas ainda calmo. Durante todo esse tempo a porta ficou entreaberta e Margaret ficou esperando do lado de fora, ouvindo tudo o que acontecia, sem qualquer pensamento malicioso, muito interessada e ansiosa para se sentir deslocada. Mas, quando ouviu esta exigência, a mulher ficou horrorizada. Ela deu um passo para dentro da porta. Elmer Mori! Aí exclamou. Meu velho mestre, não parta. O coração dela nem o meu. Ouvi-lo perguntar por Colin, e Colin esteve em seu túmulo por esses 4 longos meses. Pobrezinho, pobrezinho. Ela arrancou o avental enquanto falava e começou a chorar e soluçar alto. Charlotte havia estendido a mão para impedir a revelação, mas a deixou cair e ficou muda, de cabeça baixa e mãos retorcendo, uma imagem silenciosa de luto e culpa, como se fosse ela quem tivesse dado o golpe. O velho sentou-se e ouviu com um semblante cada vez mais pálido e com olhos atentos, que pareciam tremeluzir como se estivessem fora de seu controle. Ele tentou falar, mas com o tremor de seus lábios não conseguiu articular nada. Então se levantou lentamente e ficou pálido e atordoado, como um homem à beira de um precipício. Meu filho está morto e eu não sabia, disse, devagar, pausando entre as palavras. Os lábios se entreabriram. Sua expressão comovente e trêmula, transfigurada, ao que parecia, devido a um tipo de surpresa entristecida, pensando. Então ele se voltou para Charlotte, com um apelo de dar dó. Em contar-me e eu me esqueci? A humilhação daquela derrota humana dominou sua alma despertada. Ela se aproximou rapidamente e o abraçou. Querido pai, o senhor estava tão doente, eles não permitiram que contássemos. Eu sabia. Eu sabia que seria pior quando acontecesse. Ele afastou a filha e se sentou, trêmulo. Naquele momento terrível, ele não queria ninguém. O horror da humilhação individual, a ideia de que pudesse ter ouvido a notícia e se esquecido, era mais terrível ainda do que a novidade. Que bom, disse ele. Que bom, balbuciou, com aqueles lábios frouxos. Encolhi-me, sentindo uma profanação estar ali, espectador do último mistério da natureza, mas Charlotte fez um leve movimento que me impediu de me retirar. Pela primeira vez ela sentiu medo, seu coração havia falhado.
Durante alguns minutos o pai permaneceu em silêncio. O pôr do sol havia desaparecido. O crepúsculo enevoado estava caindo. Margarete, culpada e infeliz, mas ainda incapaz de reprimir os soluços, sacudiu o avental branco e olhava em volta com um olhar de desculpas. Então retirou-se para o outro lado do cômodo. Tudo ficou em silêncio depois daquela troca interrompida de palavras. Ele se recostou, apertando e abrindo as mãos, os lábios e as feições todos em movimento, se pelo desejo de falar ou pelo mero funcionamento de emoções indescritíveis. Não sei dizer. Quando, de repente, de uma só vez, com a voz de um homem forte, alta e plena, ele rompeu no grito que ressoou por todo o mundo a expressão da angústia de todo pai. Absalão, meu filho, eu queria ter morrido por você. Meu filho, meu filho. Corremos até ele ao mesmo tempo. Por sorte, o velho não reconheceu minha presença, mas tornou a afastar Charlotte. O que você teme? Ai, disse ele, quase seriamente. Em que eu esqueça outra vez. Isso não é possível. Você acha que a tristeza mata, mas não, ela traz de volta a vida. Traz de volta a vida, repetiu, erguendo-se da cadeira. Então olhou ao redor, solene. Oi, Margarete, mulher, venha aqui e me dê a mão. Somos parceiros no problema, nós dois, e não devemos nos separar. Enquanto esta for minha casa, haverá um local nela para você. Depois, quando pertencer a Charlene, gritou ele, com um súbito soluço. Charlotte tornou a me olhar. Estava pálida de desespero. Como dar a última notícia para ele? Pai, disse ela, às costas do homem, o senhor está muito cansado. Não quer ir descansar até amanhã e depois ouvir as notícias? Então contaremos tudo o que aconteceu. Sua voz tremia como uma folha ao vento, mas ela não conseguia demonstrar nenhum outro sinal de terror e desespero. Houve uma longa pausa depois disso, e ficamos à espera, sem saber como o momento terminaria. Acredito que foi a minha visão que decidiu tudo, no fim das contas. Um rápido movimento de irritação passou pelo rosto do velho. Acho que você está certa, Chat, disse ele. Acho que você está certa. No estado em que estou, não estou bem, e com a informação que acabei de receber, ele se interrompeu e olhou fixamente para mim. Sinto muito por jamais termos conseguido dar a devida atenção a você, Senhor Tempo. Veja bem, meu filho estava detido e agora está morto, e eu não sabia até agora. Perdoe-me por essa recepção, que não é a que eu gostaria de oferecer. Ele gesticulou. Você é amigo de Colin. Saberá fazer concessões. Sim, minha querida, ficarei melhor no meu quarto. Irei, com a permissão do Senhor Tempo, irei, para a minha cama. Um grunhido baixo escapou dele. Um tipo de sorriso terrível apareceu em seus lábios. Para a minha cama, repetiu. É só o que podemos fazer, nós, velhos, quando somos atingidos pela mão de Deus. Deitar e virar o rosto para a parede, o rosto para a parede. Ele se levantou e pegou o braço da filha, dando alguns passos em direção à porta, a qual eu segurava aberta. Então ele se virou e olhou ao redor com o ar de quem tem um favor a conceder. Você também pode vir, Margarete. Pode vir e me ajudar a deitar. Essa estranha interrupção de todos os planos, que desesperou Charlotte, deu-me muito em que pensar enquanto permanecia no quarto que escurecia aos poucos. Era evidente que agora nada lhe poderia ser escondido. E quem teria a ousadia de contar ao pai enlutado, no início do luto pelo primogênito, que horrores acompanharam a morte de Colin e que pena a família teve de pagar? Pensei em todas as possibilidades, mas nada parecia praticável. Nenhuma maneira de revelar a situação sem um choque que pudesse matar. A sala meio desmontada parecia cada vez mais sombria conforme a luz diminuía. A porta continuava aberta, como quando aquela pequena procissão a abandonou. Meus sentidos estavam todos em alerta. Me pareceu que a premonição de uma nova calamidade estava no ar. Quando Charlotte apareceu meia hora mais tarde, como um fantasma saindo das sombras, eu quase esperei ouvir que já havia acontecido. Mas, mesmo nessas profundezas do tormento, era uma felicidade sentir que ela veio até mim em busca de alívio. Ela se deixou cair em uma cadeira perto da janela onde eu estava. Vi as linhas suaves e pálidas de seu rosto e a expressão de ansiedade contida em seus olhos. Ela me contou que o pai foi se deitar sem fazer mais perguntas que Margarete, que fora babá de Colin,
parecia quase mais agradável para ele do que ela mesma. Ele virou o rosto para a parede, como havia dito que faria, e nada além de um suspiro prolongado e ocasional dizia que ele estava acordado. Acho que ele não piorou, no corpo, disse ela. Onde ele aguentou bem mais do que poderíamos ter esperado. Mas como contarei a ele como aconteceu? E como falarei de Eller Mori? E ela chorou em uma prostração e autoabandono que me assustaram, mas dispensou minha preocupação com o movimento da mão. Deixe-me chorar. É o único alívio que tenho. Quando se afastou de mim, inquieta e ansiosa, eu saí, tão em silêncio, tão incapaz de banir todas essas ansiedades da minha mente quanto ela. A noite estava quase escura, suave e amena. Era uma daquelas noites em que a lua, sem ser visível, suaviza e ameniza a escuridão e faz da noite uma espécie de crepúsculo. Enquanto eu caminhava, para me ocupar, uma chuva fina e suave começou a cair, mas isso não me afetou de forma alguma. Foi mais reconfortante do que desagradável. Desci até a beira do lago, onde a luz pálida da água era tocada por inúmeras gotas de chuva. Depois voltei a subir, dando voltas e mais voltas pela casa, sem me importar com a direção. A essa hora eu sempre evitava o caminho da dama, mal sei dizer por quê. Naquela noite, na minha estranha familiaridade com tudo, no descuido de todos os assuntos, exceto um, de repente entrei nele com um capricho que não conseguia explicar, talvez com um desejo compreensível da companhia de alguém que pudesse compreender meus pensamentos. Os passos místicos me deram uma espécie de prazer. Se foi um hábito ou algum novo sentimento de camaradagem humana que as palavras apaixonadas de Charlotte causaram, mal posso dizer, mas a agitação com que até então sempre havia observado a observadora misteriosa desapareceu da minha mente. Em vez disso, senti uma pena profunda e eterna por ela. Seria possível que um espírito pudesse estar excessivamente ansioso, como disse Charlotte, esforçando-se em vão, mas não de maneira indevida, para tirar a tutela suprema das mãos de Deus? A ideia me era nova. Pensar que uma criatura boa e abençoada pudesse errar tanto, pudesse errar de maneira tão humana e perseverar tão pacientemente, embora nunca fosse capaz de remediar os males, parecia de alguma forma mais possível do que um guardião celeste poder vigiar, por gerações, com tão poucos resultados. Isso me deu uma grande compaixão pela observadora solitária que se rebelava assim, de uma forma celestial de amor, contra a lei da natureza que a separava da vida visível. Minha antiga ideia de que poderia ser a própria Charlotte em uma forma de sombra inconsciente, cujo amor protetor e maternal provocou esses esforços súbitos, aos poucos se transformou na sensação de que era uma Charlotte interior, sua própria parente protótipo, que nem mesmo agora podia deixar Deus administrar sua família sem sua ajuda. Enquanto pensava, fui surpreendido mais uma vez pelo mesmo suspiro que ouvirá de Charlotte. Sim, podia ser o vento. Não tive tempo para debater explicações comigo mesmo. Foi um suspiro suave e longo, como o ato de tirar o fôlego de um peito sobrecarregado. Dei meia volta. Estava tão perto de mim. E ali, ao meu lado, tão próxima que poderia tocá-la, estava a dama que eu tantas vezes imaginara e a mesma figura que encontrei nas ruas de Londres e na floresta de Eller Mori. Suponho que recuei, um pouco agitado com as antigas sensações, pois ela pareceu estender a mão na escuridão pálida e começou a falar baixinho, rapidamente, como se mal houvesse tempo suficiente para o que tinha a dizer. Partirei como os outros, disse ela. E nenhum deles jamais me pediu para ir embora. Mas era verdade. Nunca fiz nenhum bem, apenas os assustei ou os agradei. Está em mãos melhores. Com as palavras vieram um movimento familiar, o torcer de mãos, que era igual ao de Charlotte, e ela pareceu chorar. Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, e o que poderia ter dito, ela falou outra vez com pesar. Não devo falar com eles, mas você quer o bem deles, e pode ajudar agora. De novo. Como posso ajudar? Aí exclamei. Conte-me, dama, seja lá quem você for. Eu o farei. Mas como posso fazê-lo? Não tenho poder. Conte-me. Estendi a mão para tocar o vestido dela, mas ele derreteu para longe do meu alcance. Você pode ajudar se quiser. Se quiserem, pareceu dizer ela, sem fôlego e com pressa, e a voz dela já estava longe. O que posso fazer? Perguntei. Eu havia me esquecido tanto do velho terror que me coloquei no caminho dela, bloqueando,
Diga-me como. Como? Diga-me, pelo amor de Deus. E por Charlotte. A figura sombria pareceu recuar diante de mim. Pareceu desaparecer. Depois reapareceu e então se dissolveu por completo na penumbra branca, enquanto a voz flutuava para longe, ainda dizendo, como num suspiro, se quiser, se quiser. Eu não conseguia ouvir mais nada. Fui atrás dessa voz suspirante até o final do caminho. Pareceu que eu a perseguia, determinado a compreender, e que ela fugia. Os passos apressados, tornando-se quase inaudíveis enquanto voavam diante de mim. Continuei às pressas, sem saber o que fazia, determinado apenas a saber o que era, para obter uma explicação, e através de quais meios eu não me importava. De repente, antes que eu percebesse, meus passos tropeçaram pela encosta no outro extremo, e a água pálida e viva com todas as ondulações da chuva apareceu bem aos meus pés. Os passos afundaram na margem do lago e cessaram com uma vibração semelhante ao som mais agudo, num silêncio mais absoluto do que qualquer outro que já ouvi na natureza. Ofeguei, com o pé tocando a beira da água. Tudo o que pude fazer foi me firmar ali. Corri de volta para casa num estado de agitação que não consigo descrever. Em parte era um pavor nervoso. Eu não o disfarcei, mas em parte era uma ansiedade desconcertante e uma ânsia por saber o que eu poderia fazer. Nem preciso dizer que eu tinha a mais absoluta fé nisso. Impossível ter uma conversa assim, ou pensar que teve, sem acreditar no que foi dito nela. Não havia nenhuma dúvida em minha mente, exceto uma pergunta ansiosa e agitada em como foi, como poderia ser. Procurei possibilidades. Antes de chegar a casa, eu estava tão ansioso que havia esquecido todos os outros incidentes. Minha busca por ela parecia nada mais do que natural, e o silêncio repentino que parecia formigar desapareceu da minha mente. Você pode ajudar se quiser. Se quiser. A repeti para mim mesmo 1000 vezes, com uma pressa e ânsia febris. De fato, não fiz nada além de repeti-las. Não consegui comer, nem descansar. Quando Charlotte apareceu tarde da noite para contar que o pai adormecera, que o médico viera declarar que ele de fato estava se recuperando, eu estava andando de um lado a outro na sala de estar, repetindo essas palavras. Ele diz que é incrível, que pode ser a recuperação completa, disse Charlotte, mas que devemos esconder todas as outras circunstâncias dele, principalmente, se possível, sobre Elmer Mori. Mas como será possível? Como posso fazer isso? Ajudar se quiser. Senhor Temple, o que está dizendo? Não é nada, falei. É uma velha rima que ficou na minha cabeça. Ela me olhou, ansiosa. Algo mais aconteceu? Você viu ou ouviu? E a mente dela estava tão atenta para cada tom e expressão, que eu dificilmente conseguiria esconder algo dela. Estive no caminho, falei, estando agitado, foi mais do que os meus nervos puderam suportar. Ela tornou a me olhar, melancólica. O senhor não me enganaria. Senhor Temple, disse ela, e voltou ao assunto original. O médico temia, acima de tudo, que o senhor Campbell partisse de Elmer Mori no dia seguinte. Que ele fosse cedo e, acima de tudo, não suspeitasse do motivo. Ela ainda temia a mudança, mas não havia alternativa, e não era possível adiá-la, pois cada dia, cada hora, aumentava a possibilidade da descoberta. Ah, mas você não pode manter a ilusão para sempre, falei. E quando ele descobrir? Charlotte torceu as mãos. É contra a minha vontade, mas o que posso fazer? Aí ela fez uma pausa, e então disse, com dignidade melancólica, pode matá-lo, cedo ou tarde. Eu mesma não gostaria que minha vida fosse salva por uma mentira, mas sou fraca quando se trata do meu pai, e Deus compreende tudo. Ah, estou começando a sentir isso. Senhor Temple, nós buscamos e buscamos, e pensamos o que é o melhor, e cometemos uma centena de erros, mas Deus vê os motivos. Ele nunca erra. Ela se afastou de mim na calma desse pensamento e o segredo de toda a calma. Tive a impressão de que eu, em minha ansiedade cega, adivinhando o enigma que me fora dado, e a minha pobre dama dos céus, ainda tentando ser a providência daquela casa, ficamos igualmente para trás. Não consegui descansar a noite toda. Tudo o que pude fazer foi permanecer no meu quarto depois que a família reduzida foi descansar. Foi uma noite estranha, iluminada por aquela luz mística da lua minguante, na qual parece haver sempre algo que é funesto e profetiza o mal. Pode-se imaginar criaturas malignas, orvalhos ruins caindo.
Sentei-me à janela sempre que conseguia me convencer a ficar parado, com o ar úmido me saturando e a luz fria envolvendo tudo abaixo numa brancura e numa escuridão de contrastes exagerados. Eu esperava ver, olhando para mim, a figura ansiosa, melancólica que tantas vezes vira, apelando para mim novamente. Mas nada rompeu a lacuna da luz branca, nada além da sombra das árvores nuas, delineada em cada galho acima da escuridão dos arbustos abaixo, interrompia o brilho da lua. Quando me deitei, foi apenas para pensar com mais atenção, com maior inquietação do que antes. O que é que eu poderia fazer? Como eu poderia ajudá-los? Como poderia salvá-los? A manhã sombria e o fato de ter ouvido os primeiros movimentos da casa foram para mim um alívio que não consigo descrever. Agora, pelo menos, haveria algo que eu poderia fazer em algo que não fosse vago nem obscuro entre as possibilidades, mas certo e viável, o que é, entre todas as coisas, o maior alívio para o pensamento agitado. Charlotte veio tomar café da manhã comigo, o que nunca havia feito. Ela me contou que o pai teve uma boa noite, que derramou lágrimas ao acordar e começou a falar de Colin com ternura e calma, e que tudo parecia prometer que a preocupação amolecida e triste da dor, distraindo sua mente de outros assuntos, seria uma vantagem para ele. Foi agradável ser deixado com Margaret, que adorava o filho dele e que tinha sido plenamente avisada acerca da necessidade de não falar a respeito das circunstâncias de sua morte. O correio chegou enquanto conversávamos. Ficou sobre a mesa por alguns minutos, intocado, pois nenhum de nós estava ansioso pela correspondência. Estávamos sozinhos à mesa e Charlotte havia descansado, embora eu não, e estava quase alegre agora que chegará o momento da separação final. A necessidade da ação a inspirou, assim como a mim. E talvez, embora eu mal ousasse pensar assim, aquela mesa tranquila que nos sentávamos sozinhos, que poderia ter sido a nossa mesa, na nossa casa, numa nova vida cheia de paz, de sóbria felicidade, a acalmasse. Essa sugestão agitou meu sangue. No momento, parecia que a esperança que eu nem ousava nutrir, de um momento calmo de bem-aventurança e repouso, havia se tornado realidade. Por fim, ela me entregou a chave. Pediu que eu abrisse a bolsa. Estive relutando em perturbar este momento de paz, disse ela, com um sorriso cheio de doçura e confiança e nada exterior parece trazer muitas consequências agora, mas os meninos podem ter algo a dizer e há também as suas cartas. Quer abri-as, Sr. Temple? Eu também relutava mais do que ela em perturbar a calma, e o mundo exterior não me era nada, enquanto me sentava ali com ela e podia imaginar o meu próprio mundo. Mas fiz o que ela pediu. As cartas são como o destino. Devem ser encontradas, com tudo o que há de bom e de mal nelas. Entreguei a Charlotte as dela e abri algumas, provavelmente tão importantes para eles, embora me parecessem tão insignificantes e desnecessárias, as quais eram endereçadas para serviçais. Então me voltei para minha própria parte. Eu tinha 2 cartas, uma com uma larga borda preta, que fora encaminhada de um lugar para outro em minha busca e tinha quase 10 dias. Pois, como a maioria das pessoas, examinei primeiro a parte externa. A outra, uma grande e substancial carta azul, que significava negócios. Lembro-me agora da indiferença com que abri primeiro o envelope de luto. Havia tantos carimbos postais nele que nunca me dei conta de sua origem, algo que me teria esclarecido de imediato. Céus! O que foi que li? Um anúncio, cheio de perífrases, de arrependimentos formais, sobre a morte do meu velho primo Jocelyn 10 dias antes. Dei um gemido poderoso, posso ouvi-lo agora, e abri a segunda, a carta oficial. Claro que eu sabia o que era. Claro que estava consciente de que nada poderia interferir. No entanto, a oportunidade do anúncio foi tal que a natureza humana, habituada a ser recusada, não me permitiu acreditar na possibilidade. Então me levantei. Preciso ir, exclamei. Não posso perder um minuto. Pare tudo. Não faça nada até que eu retorne, pelo amor de Deus. Sr. Temple, o que aconteceu? Charlene, disse Charlotte, pálida de terror. Ela pensou que outra catástrofe havia acontecido, outra notícia fatal, que eu não podia contar a ela. Mas eu estava absorvido demais na minha própria agitação para pensar nisso. Não faça nada, falei. Encontrarei Charlene no caminho e contarei a ele. Tudo ficará bem, tudo ficará bem. Só espere até que eu volte. Com pressa, corri para a porta, depois voltei.
sem saber o que fazia, e a peguei nos braços antes que eu percebesse, e não nos meus braços, mas com as mãos em seus ombros, segurando-a por um momento louco. Eu mal conseguia vê-la por causa das lágrimas nos meus olhos. Espere, falei. Espere até que eu volte. Agora posso fazer o que ela diz. Agora minha hora chegou. Não faça nada até eu voltar. Deixei minhas mãos caírem sobre as dela, peguei-as e beijei-as num tremor selvagem, sem explicação. Então corri. Lembro-me de encontrar as crianças e de ter deixado de lado suas mãozinhas estendidas, suas saudações matinais. Eram 2 quilômetros ou mais até o pequeno cais, onde o barco matinal levava as comunicações para o mundo. Cheguei ali às pressas, e mal voltei a mim até que desci no barulho, na neblina, no rugido das ruas úmidas, nas multidões e no tráfego de Glasgow. No momento seguinte, pôs o tempo voou, e eu com ele, de modo que não prestei atenção em sua passagem. Eu estava no clamor dos negócios, abrindo caminho através da sujeira e da lama de um grande pátio, com máquinas espalhadas ao redor, entre as grandes casas com suas janelas abertas, até o escritório onde Charley, em conversa com um estranho, deu um pulo de terror ao me ver. O que aconteceu? Aí exclamou ele. Ai, meu pai! Eu mal tinha fôlego para lhe dizer o que eu precisava. Seu pai, exclamei, recobrou os sentidos. Você não pode vender nada sem ele. Tudo deve ser interrompido agora. Eu soube, com certeza, sem precisar de qualquer prova, que o homem com quem Charley estava conversando, evidentemente um esportista em todos os traços do rosto e das roupas, era o futuro comprador de Ellermore. Lembro-me pouco da conversa que se seguiu. Estava agitado e animado, pois nem Charley ficaria convencido, nem o outro consentiria em abandonar o acordo. Mas deixei meu ponto claro. Como o Sr. Campbell havia recuperado seus sentidos, ficou claro que nenhum tratado poderia ser concluído sem seu consentimento. De qualquer forma, não teria sido legal, mas suponho que de alguma forma eles tivessem superado isso. Lembro-me de Charley se voltando para mim com um protesto apaixonado, quando, quase por violência e obstinação, eu afastei seu companheiro. Não consigo entender. Sr. Temple, disse ele. A enlouqueceu? Meu pai deve consentir. Não há como questionar isso. Ellermore deve ser vendida, para este comprador ou para outros, argumentou, suspirando. Peguei minha carta azul, que havia enfiado no bolso, e entreguei a ele. É para mim que Ellermore deve ser vendida e falei. Minha herança chegará. Não havia nada de extraordinário nisso. Era o meu direito, mas nunca uma herança chegou a mim em um momento mais adequado. Charley voltou comigo naquela tarde, depois de uma reunião às pressas com seus irmãos, que vieram até mim, apertando minha mão até quase fazê-la cair, e exclamando uns com os outros, em seus tons baixos e suaves, como trovões, que, acontecesse o que for, eu era um bom sujeito, um verdadeiro amigo. Se não tivessem sido tão tímidos, teriam me abraçado, menos, creio eu, pela sensação de escape de um grande infortúnio que mal haviam percebido do que pelo prazer generoso no que consideravam uma espécie de generosidade nobre. Essa era a visão deles. Charley talvez fosse mais esclarecido. Ele foi muito silencioso durante a viagem, mas a certa altura disse, você está fazendo isso por Chat. Temple. Se você a levar embora, será tão ruim quanto perder Ellermore. Balancei a cabeça. Então, se não havia sentido antes, senti a desesperança de minha posição. Só há uma coisa que você pode fazer por mim. Não conte nada a ela. Falei, e acredito que ele assim o fez. Foi por vontade própria que Charlotte veio até mim depois da conversa apressada em que Charley apresentou-lhe minha proposta. Ela estava muito séria, embora a doçura de seu olhar arrancasse coração em meu peito. Ela estendeu as mãos para mim, mas seus olhos extraíram todo o significado caloroso desse gesto. Sr. Temple, você pode achar ousadia minha dizer, mas somos amigos e podemos falar. Se em sua grande generosidade houver ainda um pensamento de que uma mulher pode recompensar o que foi feito por ela e pelos dela, em seu belo semblante, lindo em seu amor, ternura e nobre dignidade, mas tão pálido, ficou subitamente corado. Ela tirou as mãos das minhas e as juntou. Em isso está além do meu poder, além do meu poder. Prefiro que assim o seja, exclamei. Deus me ajude. Era mentira, e ela sabia. E não quero recompensa. Serei recompensado o suficiente, sabendo que você está aqui. E assim tem permanecido desde então.
E pode, talvez, ser assim para sempre, não sei dizer. Somos queridos amigos. Quando acontece alguma coisa na família, sou chamado e tudo me é contado. E sou assim também com ela. Conhecemos todos os segredos um do outro, aqueles segredos que não são de fortuna ou incidente, mas de alma. Existe algo melhor no casamento do que isso, e ainda assim há um anseio humano por algo mais. Naquela noite, voltei para o caminho da dama com uma espécie de desejo doloroso de dizer a ela, a outra, que eu havia cumprido sua ordem, que ela havia sido uma verdadeira guardiã de seu povo até o fim. Andei de um lado para o outro na hora escura, quando o sol deveria estar se pondo, e mais tarde, já no crepúsculo. A chuva caía suavemente, batendo nas folhas escuras e intensas das sempre-vivas, caindo direto nos galhos nus. Mas nenhum passo suave de uma viva alma soava na trilha desgastada. Chamei-a, mas não houve resposta, nem mesmo a resposta de um suspiro. Será que ela havia voltado com o coração partido para sua casa no céu, reconhecendo, enfim, que não cabia a ela proteger seu povo? Meu coração dói por ela pensar assim, mas ainda deve ter sido uma dor doce e facilmente curada naquelas regiões abençoadas, saber que aqueles que ela amava estavam mais seguros sob os cuidados de Deus quando os dela falharam e como todo o resto deve falhar. Fim.